paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo pastor Marcos Ribas. Além de pastor, também sou leigo. E venho através da palavra do Senhor, baseado no livro de Jeremias, capítulo 18, mostrar um pouco da lição, da mensagem que Deus tinha para Israel naquela época. E aqui em Jeremias, capítulo 18, o versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos revela da seguinte maneira: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este barro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estamos aqui no barreiro, e aqui é o local onde se começa todo o processo de um vaso na mão do oleiro. Na minha mão aqui está o barro bruto, aqui ainda seco, né, sendo tirado do barreiro. Amém? E vocês vão conhecer mais ainda lá na olaria o processo realmente que se passa, este barro que é tirado neste buraco para se fazer um vaso na mão do Senhor. Como eu estava falando com os irmãos, vim do barreiro, estamos aqui com aquele mesmo barro que os irmãos viram, é este barro que está aqui na olaria, nós já estamos na olaria, amém? E ele vem para aqui, e desse processo aqui, ele vai passar para esse processo, e onde estamos molhando ele, aqui já é ele molhado, certo? Os irmãos podem ver a diferença dele, já está mole, já está quase chegando no ponto de ser amassado. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos possam entender que o processo do barro é um processo muito estreito. E o que Deus queria falar com Jeremias a respeito de Israel era algo muito estreito com aquele povo. Passando esse processo aqui, nós pegamos o barro, está aqui, ainda sujo, cheio de impurezas. Aqui tem raízes, pedras nele. Vou pegar um pouco deste barro para os irmãos terem noção da mensagem, o que Deus queria falar com o profeta Jeremias, a mensagem que ele estava passando para Jeremias passar para o povo de Israel e o povo de Judá naquela época. Então os irmãos estão vendo aqui ainda o barro já bruto, como eu mostrei antes, mas já mole. E aqui o barro, ele vem para esse canto, aqui já é um lugar limpo, separado, né? E lá naquela época o barro, ele era pisado dessa maneira, né, com os pés. O oleiro pisava o barro. O oleiro pisava o barro. E Jeremias só observando o que ele estava fazendo. A palavra de Deus nos revela que Jeremias não falou nada. Simplesmente estava ali olhando o oleiro trabalhar. E no meio do barro começou a perceber o que Deus realmente queria com Israel. Para os irmãos entenderem a realidade da palavra, a palavra do Senhor ali nos revela algo interessante com o povo de Israel. Deus, na realidade, queria fazer um concerto com Israel e Judá. E o que Deus queria era um povo fiel a Ele, sincero a Ele, porque Israel e Judá estavam distantes da palavra do Senhor. E Deus, na realidade, já tinha uma proposta de destruir aquele povo por causa da sua rebeldia. Mas, por amor
ao nome dele e pelo propósito que ele tinha na minha e na tua vida, ele começou a pensar diferente e trazer aquele povo a um novo concerto com ele. A um novo concerto. Se vocês forem observar a palavra de Deus, é exatamente o que o Senhor estava falando ali para Jeremias, mostrando para Jeremias que assim como o barro era na mão do oleiro, assim Israel também se tornaria na mão dele, se voltasse para ele. Se voltasse para ele. E muitas vezes a gente vê a mensagem sobre o oleiro, e ainda a gente cantando aquele louvor, né? Eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Mas ser um vaso na mão do oleiro não é brincadeira, não. É um processo muito árduo. E aquele povo ia passar por esse processo. Mais ou menos o que vocês vão ver aqui agora. O barro foi pisado ali. Está vindo aqui para o torno. Isso aqui é um torno. Vocês lembram que a palavra de Deus falou que o barro, que o oleiro estava fazendo o vaso, né? Um instrumento de rodas. Exatamente é o torno. Esse aqui é um torno, onde ele era rodado com os pés, amém? Como este. E aqui, esse aqui é um arco, amém? Hoje aqui é um cabo de aço, um cabo de aço com aquele ferro de construção, né? Que a gente vê, mas antigamente era feito de madeira. Era feito de madeira, né? Eu não sei o que eles usavam como arco naquela época, mas hoje nós usamos um cabo de aço que é resistente, né? E dá para cortar o barro e tirar as impurezas do barro. E eu quero dizer para os irmãos, da parte de Deus, Deus, Ele nos chamou para sermos dele. Deus te escolheu para fazer a diferença nessa terra, assim como eu, assim como Israel. Se você é Israel de Deus, preste atenção no que Deus está falando com você nesse dia, nessa manhã, aqui na casa do oleiro. Amém? Aqui é a casa do oleiro, aonde se faz os vasos de barro. Como eu estava falando com os irmãos, quando o Senhor disse a Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá se farei ouvir a minha voz. Desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Jeremias ficou observando todo o processo que o oleiro fazia para se chegar a um vaso, como este pequeno, o grande, um vaso de perfeição. E aqui o barro já veio dali, como os irmãos viram, veio do barreiro, já foi passado pelo processo ali de água, já foi pisado, e aqui agora ele vai ser cortado com este arco. O que quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para os irmãos que ninguém imagina, quando se canta aquele corinho, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão de um oleiro. Essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra que nós precisamos entender que o milagre de Deus para acontecer na minha e na tua vida exige também renúncias. E Deus queria renúncia de Israel. Que renúncia, pastor? Se vocês forem ver em Jeremias 18 ou 17 antes, vocês vão ver e observar que Israel estava transgredindo contra a palavra do Senhor. Estava andando em caminhos tortuosos, caminhos diferentes, né? E aí nós podemos ver por que Deus estava querendo fazer um novo conceito com Israel. Porque aqui é um barro, se você olhar ele de perto, você não vai ver nada. Você pode observar, né? Eu quero que os irmãos vejam, percebam o que você vê neste barro aqui. Você, né? Aqui está conosco o pastor Sidney e alguns irmãos aqui, né? Que vieram aqui juntamente comigo, né? Entender um pouco dessa mensagem do que Deus está falando, né? Então peço que o irmão se aproxime para observar aqui se o que você está vendo, se tem alguma pedra aqui neste barro. Vocês estão vendo pedra, raiz, alguma sujeira aqui neste barro? Não tem nada aqui, não é verdade? Assim muitas vezes é a nossa vida, pastor, né? Nós estamos vivendo de uma maneira achando que estamos agradando a Deus, mas dentro de nós ainda existem raízes pequenas, pedrinhas pequenas, sujeira, que Deus quer tirar de nós, assim como Ele queria fazer isso com Israel.
né, tirar aquela sujeira que Israel tinha, aqueles pecadões que não existe para Deus, um pecado é pecado e acabou. Então Deus queria tirar realmente, abominar o pecado no meio do povo dele. Mas para isso o povo estava tão longe de Deus que Deus teve que fazer uma nova aliança. Uma nova aliança. Amém? E o que aconteceu naquele barro que veio de lá? Quando Jeremias observou, ele viu, percebeu que o oleiro ele passava o arco, né? Ia passando aqui, é um processo de purificação, de limpeza, né? Por isso que Deus levou Jeremias ali. Estava mostrando para eles, né, que eles precisavam ser limpos. E para ser um vaso na mão do Senhor, não pode ter sujeira. Não pode ter sujeira. Então, Jeremias começou a ver, né, ali naquele processo, aí via. Aí, ó, né, os irmãos vão ver aqui, ó, no arco, amém? Aqui no arco, pode observar, tem o que aqui, pastor? E tem raízes? Tem raízes, não é? Tem raízes aqui, irmãos, né? Era essa sujeirinha que Deus estava querendo tirar, ó, limpando, tirando do arco. O arco era como um instrumento de purificação. O sangue de Jesus estava ali purificando, né, a minha e a tua vida lá na cruz. Então, esse é o símbolo, né, do sangue do Senhor, né, o arco, né, como um instrumento de purificação, E você vai ver que quando ele passava aqui dentro do barro ainda, ó, raízes que ficavam, né, raízes, né, sujeira que Deus estava tirando. Essa sujeira tinha que ser tirada. Deus tinha um concerto com Israel. Deus queria uma nova aliança com aquele povo. Judá e Israel estavam distante de Deus. Assim como muitas vezes eu e você estamos distantes de Deus. Estamos na casa do Senhor, estamos ceando na casa do Senhor, estamos participando dos cultos na casa do Senhor, mas estamos distantes de Deus. Estamos com essas sujeirinhas, né, dentro de nós, né? Sujeira essa que impede, né, essas sujeirinhas que impede o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Irmãos, Deus é santo. E a palavra santo significa o quê? Separado. Deus é separado do pecado, de toda imundície, né? Se Deus fosse agir nos dias de hoje, como agia antigamente, as coisas seriam diferentes. Ou o camarada era crente, ou ele era mudando. Não poderia servir a dois deuses, ou servir a um ou a outro. E a punição para Israel foi grande por causa do pecado, por causa da desobediência. Muitos foram mortos pelo Senhor. O próprio Deus destruiu, matou por causa do pecado. Os pecados que muitas vezes para mim e para você não tem nada a ver. E são esses pecados que estão levando muitos para o inferno. E Deus não queria isso, né? E aqui eu passei o arco, né? E aqui no meio, né, parecendo uma pedra, uma pedrinha, pequena pedra, que não faz a diferença, pequenininha. Está aqui no meio do barro, que ninguém enxerga, mas o arco enxergou. O arco enxergou essa pedra. Assim como Deus enxerga aquilo que está dentro de mim e de você. Aquilo que está dentro do seu coração, Deus sabe. Ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda o meu caminhar, né? Como diz o Salmo 139, né? Que Deus, ele esquadrinha, né? Ele já nos conhece antes mesmo, né, de existirmos, né? Então aqui é o barro passado, ele ainda vai para outros processos e ele vai passar para esse processo onde nós temos aqui o mesmo barro, né? O mesmo barro está aqui, ele está no plástico para não se secar, porque ele seco não tem como fazer peça, não tem como fazer o vaso. E aqui passando o barro, né? Você está vendo alguma pedra aqui ainda, pastor? Esse barro aqui já passou esse processo aqui. Amém, irmãos? Já passou. Mas vocês estão vendo aqui alguma pedra? Essa pedra não foi colocada, irmãos. Essa aqui veio da natureza. Mas quando eu coloquei a mão aqui no barro, eu pude sentir uma pedra aqui no barro. Quando Deus coloca a mão na nossa vida, ele sente tudo. Está aqui, ó, para os irmãos verem. Ó, vem aqui, pastor. Vem aqui, irmão. Ó, isso aqui é uma pedra. Amém? Isso aqui é uma pedra, olha bem, ó. É uma pedra. Não coloquei essa pedra. Já veio de lá do barreiro. Eram essas impurezas que Deus queria tirar. Ele vai passar aqui pela minha mão. Vai passar pela minha mão. Aqui eu estou amassando o barro com a mão. Está sendo amassado. Olha, mais pedrinha. Então, o que for de sujeira, minha mão vai sentir aqui.
E Jeremias só observando, vendo, né, tudo aquilo. E eu tenho certeza, irmãos, que ele ali em espírito questionava com o Senhor, por que Deus não levou em outro lugar? Por que levou na casa de Moreira? Quero dizer para os irmãos que o barro tem um segredo tão especial. Olha, aqui outra pedrinha, amém? Estou jogando fora, que não presta, se joga fora. Assim é o que Deus quer na minha e na tua vida. Aquilo que não presta, irmão, aquilo que não vem agradar a Deus, tire fora da sua vida. Seja purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te guiar. Olha mais pedra. São coisas que você não vê. A olho nu não se enxerga, pastor. A olho nu se enxerga, irmão. Mas aqui o Senhor está vendo tudo. A palavra de Deus diz que não tem nada que esteja em oculto que não venha a ser descoberto. Então é assim também com a minha e na tua vida. Não tem nada que esteja em oculto que não venha a ser descoberto. Amém? Enquanto tiver sujeira, vai saindo, ele vai aparecendo. Amém? Ele vai aparecendo. Porque aqui é o último processo que se usa para se fazer o vaso. É o último processo. E eu tenho certeza que quando Jeremias viu isso, ele ficou assim impressionado, né, com o poder de Deus. O que realmente Deus quer de mim e de você. Aqui está o barro, já pronto para trabalhar. Amém? Aqui estou limpando o local para começar a fabricar o barro. O barro, depois de passar, ele precisa de uma aguinha para ele não ressecar. Ele ser coberto também. Protegido. O barro na mão do oleiro, ele é o quê? Protegido. Então, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se vocês estiverem na minha mão, vocês serão protegidos por mim, guardados por mim. Amém? Guardado por mim. E Jeremias começou a ver, ó, o arco novamente, ele vai passando, aqui vai cortando para a gente ficar mais fácil, para a gente tirar a quantidade de barro que a gente quer fabricar o vaso. Amém? Aqui vocês podem observar, ainda tem algumas coisinhas. Irmãos, preste atenção. A palavra diz que o único perfeito é o Senhor. Mas Ele nos condiciona, dizendo, né? Sede perfeitos, como eu sou perfeito. O que quer dizer com isso, pastor? Ninguém é perfeito. Não tem um bonzinho na obra de Deus. Todos. Se você procurou Jesus, é porque você queria ser transformado. É porque você queria ter uma nova vida. Viver uma vida diferente. Romanos 8 diz o quê? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, fazendo a vontade da carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito? Aquele que lhe dá a vida eterna. Aleluia, em Cristo Jesus. E aqui agora um pequeno bolo de barro. Nós podemos usar até esse for preciso, mas vamos dar uma demonstração aqui para os irmãos, né? O que é um vaso na mão do oleiro? A Bíblia diz que Jeremias começou a ver o oleiro fazer o vaso. O oleiro fazendo o vaso, né? Fazendo o vaso. Ele colocou o vaso no centro do corpo. Você precisa, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, para que nós possamos ser um vaso de honra, como diz Romanos capítulo 9, né? Ali onde se refere a vaso de honra e vaso que para desonra. Então preste atenção, aqui é o vaso, né, sendo levantando, sendo feito, e Jeremias só observando. Jeremias só observando e vendo todo o processo. Amém, irmãos? Amém? Não perca a visão, viu? E a Bíblia fala que de repente o oleiro estava fazendo um vaso. E aí, olha o que aconteceu quando ele estava fazendo o vaso. A Bíblia fala que o vaso quebrou na mão dele. Quebrou na mão dele.
que é isso, pastor? É quando a gente quer andar nos nossos próprios caminhos, não queremos ter uma direção divina, quando nós achamos que somos donos do nosso nariz, quando nós achamos que não precisamos de ninguém para viver. Assim foi Israel naquela época, pastor. Assim foi Israel naquela época. Judá, o povo estava andando conforme a sua visão, a sua vontade. Aí Deus se irou com aquilo. E Deus ira com a gente quando a gente quer. É isso que acontece. Nós largamos o caminho do Senhor e queremos andar nos nossos caminhos. A Bíblia chama de quê? Caminhos tortuosos. Olha o que aconteceu. Aí Deus chega para Jeremias e fala assim: não poderei eu fazer. Ó, o vaso quebrou. A Bíblia diz que o oleiro veio, tornou a amassar o barro. Olha, e aqui é as porradas de Deus agora. Agora receba, né? Receba aí, né? As pancadas do Senhor. Você está preparado para ser um vaso na mão do Senhor? Você realmente quer ser um vaso na mão do Senhor? Então, preste atenção a todo esse processo que vocês estão vendo. Nós temos que passar por tudo isso aqui. Quando a gente quer se auto-governar a nós mesmos, achamos que somos donos do... Olha aqui a sujeirinha. Uma sujeirinha dessa que destruiu o vaso, pastor. Uma sujeirinha dessa ali, uma pedrinha daquela ali, fez com que o vaso quebrasse na mão do oleiro. E aí, de repente, Deus fala assim: agora, Jeremias, olha o que eu vou fazer com Israel. Se der lugar, viu? Se der lugar, olha o que eu vou fazer com Israel. Né? Vou pegar ele, amassar de novo, colocar na minha mão, colocar na minha mão, e vou fazer dele agora um vaso de honra. Aleluia! Deus quer fazer de você um vaso de honra. Deus quer fazer de você a diferença nessa terra. Você, pastor, que outrora, né? Quando no início da obra, lembra quando Deus te chamou? Quando Deus lhe chamou para a obra, você andava quilômetros a pé, pegava buzu, né, os ônibus, ia de moto de carona para fazer a obra do Senhor. Hoje o seu ministério é grande. Você hoje só pode andar agora de carro conversível. Você não quer mais entrar nas favelas como você entrava antigamente. Eu quero te dizer que a obra do Senhor é fora de 4 paredes. É lá fora que Deus quer saber quem é você. Né? Deus quer que você seja honrado lá fora. O vaso estava na loja. Quando vai para uma loja, ele fica na vitrine para todo mundo ver. E assim é a incumbência que Deus deu para mim, como pastor, para você que é pastor, para o pastor Sidney que está aqui, e todos aqueles que são chamados para pastorear. Deus nos chama para brilhar neste mundo, fazer a diferença. Deus quer fazer de você igual este vaso que está sendo feito aqui na minha mão. Amém? Está sendo aqui na minha mão. E aqui vocês não pagam para glorificar Deus, não, viu? Aqui vocês não pagam, porque aqui a honra é do Senhor. Não estou aqui, né, vendendo a palavra do Senhor. Estou simplesmente propagando o que você precisa entender. Porque muita gente lê, né, pastor? Quantos lêem em Jeremias 18, né? E pregam e falam, mas não falam da realidade. O que realmente Jeremias 18 queria dizer? Né? O que Jeremias queria falar? O que Deus queria falar ali a Jeremias? Ali no capítulo 18 de Jeremias. Amém? Aqui estou fazendo, né, um bojinho, a gente chama de bojinho, né, um potinho. Então, é o que bem pareceu. Vocês podem observar que já está tendo um formatinho diferente. Amém? Mas se eu não quiser esse vaso aqui, quiser outro tipo de vaso, o que é que eu vou fazer aqui, pastor? Simplesmente é assim o vaso na mão do Senhor. Ó, quando ele vê que você precisa de uma renovação, de uma mudança, aí ele pega você, ó, assim como o oleiro pega o vaso, ó. Ele vem, vai mudando você aos poucos, vai fazendo de você assim a diferença, ó, botando você aqui do jeito dele. Fala, não, peraí, você vai mudar, você vai ser mudado agora pelo meu poder, pela minha palavra. Amém? Mas nessa caminhada, vocês podem observar que aqui nessa caminhada, né, ainda existe
muitas vezes, aquela sujeirinha, amém? Aquela sujeirinha que nós precisamos tirar. E olha aqui, ela, onde está aqui? Vocês estão vendo aqui, pastor? Vai aparecendo à medida que a mão vem colocando, vai aparecendo. Assim também é o vaso na mão do Senhor. Aquela sujeirinha que você não pode ver, Deus está vendo. Aí ele vem aqui, ó, tira, tá aqui, ó, na ponta do arame. Porque esse aqui impede de fazer o vaso. Pode até quebrar na minha mão. Então ele tira a sujeirinha, ele vem aqui com o mesmo barro aqui, ó, o mesmo barro, vem, tapa aquela ferida, né? Aquela feridinha, que é o hospital de Jesus, ó, a ferida, e faz, né? E continua o processo. Né? Foi exatamente isso que Deus estava falando com Israel, queria falar com Israel naquela época. Eu vou fazer de vocês um vaso, mas não vaso para desonra, e sim um vaso para a honra. E Jeremias viu um processo aonde ele viu ali o oleiro fazer o vaso na mão. Então preste sua atenção, eu estou quase terminando. Amém? Estou quase terminando. Preste atenção. Aqui vai tirando o resíduo de água de dentro. E se fica esse resíduo lá dentro, se deixar ele pode infiltrar, o barro vai secando no filtro e pode até rachar o vaso depois. Não pode ter rachadura, né? Não pode ter rachadura. Não pode ter diferente. Amém? Diferente. Já tá bem? Aqui é um jarrinho. Amém? Este aqui é o jarro. Então, o que Jeremias viu foi isso lá. Né? Ele viu o vaso sendo feito. E foi essa a lição que Deus estava passando para aquele povo. Assim como o vaso é na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Ó casa de Israel. E se você é Israel de Deus, entenda que Deus quer fazer de você um vaso como este na mão dele. Amém, irmãos? Mas depois de feito, ele vem para outros processos. Ele vem para outro processo. E é esse processo, eu e você vamos ver dentro de poucos minutos. Aqui já é o vaso pronto, amém? E o vaso, para ser tirado do torno, ele precisa ter um cuidado. Porque se você meter a mão aqui, ele machuca o vaso. Então o cuidado de Deus também, na minha tua vida, é dessa maneira. Ele vem com cuidado, pega você aqui com cuidadinho, ó, e bota aqui para fazer o quê? Aqui ele ainda está mole, não é isso? Aqui já é ele seco. É o barro cru, mas seco. Aqui já está no ponto de dar um acabamento, né, que a gente chama aqui polimento. Né, chama polimento. Então é esse processo que nós vamos, né, mostrar para os irmãos aqui na olaria. Amém? Ele vai ser agora, vou mostrar só para os irmãos entenderem, o acabamento é exatamente isso aqui. Ó. A gente pega um pouco de barro, põe aqui no torno. Amém? A gente pega aqui um pouco. A pessoa me pergunta assim, pastor, e para que esse óleo disco? Né? Esse óleo disco é para que a pedra, quando a gente vai dar um acabamento, uma pedra ou espada que for que a gente for usar, com essa pedrinha aqui, ó, é dado o acabamento, o polimento no barro, no vaso, neste vaso aqui. Amém? Na realidade, vocês podem ver aqui é um cofrinho em formato de bujão que já foi polido, já foi dado o acabamento. Ele vai receber esse processo aqui, vai ficar bem acabadinho, né? E nós podemos pegar aqui esse vasinho que já está seco, né? Vem aqui. Temos uma faxina, né? Faxina para tirar as quinas.
paga mais na festa. Vem aqui. Esse aqui é o acabamento que é feito. Vaso. E agora imagine vocês o que Deus estava falando com Israel. E o que Deus está falando com vocês aqui hoje. É? Assim sois vós aonde? Na minha mão. Vai ter que passar. Tem um acabamento final, ó. Esse aqui é o acabamento final para ser levado ao fogo, né? O fogo do Espírito Santo que nos purifica, né? Que limpa, que nos enche. Então, ó, quero purificar vocês completamente, mas vocês têm que estar bem acabadinho, bem bonitinho. É na presença de Deus. Na presença de Deus temos que estar o quê? Perfeitos, bonitos. Amém, irmãos? Amém? Então vocês não pagam também aqui para dar glória a Deus, viu? Pode ficar à vontade, que Deus está falando com vocês aqui. E eu creio que esse aqui é o momento em que eu e vocês estamos entendendo um pouco do que Deus está falando comigo e com vocês no dia de hoje. Porque a gente só fala tempo de Jeremias e hoje. É diferente? É diferente? Né? A gente que é pastor, fala começar em mim. O que eu tenho feito para que o reino do Senhor venha crescer? O que eu tenho feito? Eu tenho cuidado das minhas ovelhas, como o Senhor tem mandado eu cuidar? Eu tenho feito a obra de Deus como eu deveria fazer? É você que tem chamado, você que é escolhido por Deus para fazer a obra. O que você tem feito? Né? Deus manda você cuidar das ovelhas dele, assim como o Senhor cuida de mim e de você. Esse aqui é o cuidado. Olha o acabamento. Está agora lisinho. Tirou toda essa parte grossa, ficou todo lisinho. Aqui ele já está pronto para ir ao fogo. Amém? Nesse nós vamos mostrar ali o forno, onde se queima o barro. Mas antes eu quero dizer para os irmãos que aqui já é ele queimado. Né? Ele queimado. Ó. Aqui ele está queimado. Olha ele cru. Nem barulho faz. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês que muitas vezes a gente se acha muito firme na fé. A Bíblia diz que você que está em pé, cuidado do quê? Que não caia. Você sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só esse vaso aqui. É um vaso bonito, não é bonito? Não está bonito? Mas preste atenção aqui, ó. Vou pegar ele, vou aqui. Amém? Veja o que acontece com esse vaso. É o que acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando a gente está cru ainda. Cru ainda. O que quer dizer com isso, pastor? É quando a gente se acha que estamos espiritualmente fortes, mas na realidade não passamos ainda pelo processo do fogo do Espírito Santo. E aí achamos que somos bonitos, perfeitos. Não é assim, pastor? Não é assim, pastores? Não é assim? Mas olha só aqui o que acontece. Vou pisar. Não aguento. Quebra. E aí, pastor Marcos? E agora? Deus manda dizer o seguinte, que aqui ainda tem jeito. Como assim, pastor? Tem jeito. Sabe por quê? Porque você está cru. Aqui ainda é barro. Aqui ainda é barro. Aqui você vai ali, ó. Pode me acompanhar. Ele vai para ali, ó. Preste atenção. Ele vai para aquele processo. Vai voltar tudo de novo. Ó. Você vai pro início. Ó, o que Deus faz aqui, ó. Pega você e joga lá no barro. Ali vai ser molhado de novo. Você vai passar por todo o processo. Vai ser amassado. A diferença aqui agora. Escute só o que é um vaso preparado para aguentar as tempestades. O que Deus queria com Israel? É exatamente isso aqui, olha. Está aqui um. Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse. Pastor, o que é isso, pastor? É o vaso na mão do oleiro. Isso aqui é o vaso na mão do Senhor. Preste atenção, irmãos, como isso aqui é especial, isso aqui na minha e na tua vida. Para Deus, no reino dele, não tem grande nem pequeno. Para ele, todos são a mesma coisa. Eu quero dizer, o que quer dizer com isso, pastor? Que quando você está preparado, preste atenção.
queimado, pronto, na mão do Senhor, eu posso subir aqui, ó. Vem aqui, pastor. Vem aqui. Vem aqui. Eu posso até me pegar no colo aqui, ó. Subir comigo. E ele aguenta. E ele aguenta. Mas, pastor, é o vaso preparado para a obra de Deus. Era o que Deus queria com Israel, irmão, preparar dessa maneira, mostrando para Israel que para ele não tinha grande ou pequeno, para ele era uma coisa só. E quando nós estamos na mão do Senhor, exatamente isso aqui, ó. Olha o que vocês estão vendo. Aqui está aguentando 93 quilos. 93 quilos. Eu posso botar o pastor no meu colo aqui e ele aguenta também. Então, irmãos, temos que entender que o que Jeremias viu foi sobrenatural. Você pode dizer para o seu irmão assim, eu sou um sobrenatural de Deus nessa terra. Deus quer te dizer que você pode ser pequeno diante dos homens, mas para Deus você é grande. Aleluia, para Deus você é grande, né? Ele não está escolhendo se você tem carro do ano, se você tem maçã, ou se você mora num casebre, ou se você não tem o que comer. Ele quer lhe dizer o seguinte, que ele te fez e te chamou para fazer o quê? A diferença. A diferença. E o vaso na mão do oleiro, na mão do Senhor, ele precisa fazer a diferença. E é aquilo que eu disse no começo, e fui mostrando para os irmãos aqui, que não adianta você querer esconder de Deus, que você não vai esconder. Porque se tiver sujeira aqui dentro, se não sair aqui, irmãos, se não sair aqui na peça, não aparecer aqui na peça, vai sair em outro lugar. Aonde, pastor? Lá no forno. Aleluia. Vai sair no fogo. Vai sair no fogo. Viu, irmãos? Vai sair no fogo. Se você não passar por esse processo, vai passar naquele processo lá. E sabe qual é a temperatura, irmão, que uma pecinha dessa já aguenta? 700 a 800 graus de fogo. Imagina aí, para chegar a essa perfeição que vocês estão vendo, ó. Fazendo em cima, queimadinho, ó. Queimado. Aqui aguenta tudo, irmão. Aguenta chuva, aguenta sol, aguenta fogo, aguenta água, aguenta tudo. Era isso que Deus está querendo falar conosco, pastor. Entendeu? Deus está nos preparando, irmão, para te aguentar tudo. Para aguentar o que vem pela frente. E Israel não estava entendendo particular com Deus. E Deus trouxe aqui pastores hoje, né? Assim como eu. E Deus está falando comigo muito profundo aqui, irmãos. E você, meu irmão, minha irmã, que tem chamado de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são, porque são poucos que querem passar esse processo. Aleluia. São poucos que querem passar por esse processo. São poucos que querem estar na mão do Senhor. São poucos que querem que Deus conduza a sua vida. Deus dá a obra, está ali. Deus fala, cuida. Assim como eu tenho cuidado de você. E muitas vezes eu não tenho dado esse valor. Eu não tenho dado esse valor para Deus. Agora preste atenção, irmão. Aguentar 700 graus de fogo. Ferro não aguenta. Dependendo da quantidade de tempo que ele ficar ali. Ele derrete ou não derrete? Por que Deus não fez você de ferro? Porque o ferro derrete. Por que Deus não fez você de ouro? Porque ouro? Por que não fez de prata? Por que não fez de cobre? Porque derrete. Pá, derrete. É peixe. Né? Demora muito mais tempo para o barro chegar e entortar no fogo, de tanto fogo que ele recebe. Mas o pá aqui, ó, aguentou 700. Se você colocar novamente esse vaso aqui no forno, ele aguenta. Ele aguenta a mesma temperatura. E continua sendo vaso. Aleluia. Olha, irmãos, olha o processo. E naquela época os irmãos não sabem o segredo. Tudo era guardado em vaso de barro. O vinho era guardado em vaso de barro. O óleo de azeite era guardado em vaso de barro. Você sabe por quê? Porque o vaso, o barro, ele conserva a temperatura. Tanto no sol, como na chuva, como no frio. Ele continua a mesma temperatura.
Eu tenho uma moringa aqui, ó. Isso aqui é uma moringa de água. Amém? Aqui já tem água. Olha o que os irmãos vão entender. Ó, aqui tem água. Certo? O irmão pode tomar aí, pastor, para ver se está frio ou não está água. Está fria a água. Então, irmãos, o que quer dizer com isso? A mesma coisa ali, nós temos ali, ó, no fogo. Aqui, vem, me acompanha, seus irmãos, tem aqui uma panela. Amém? Aqui no fogo. Amém? Aqui, né? Está no fogo. O que tem dentro dele aqui, se eu tirar daqui agora e deixar ali, ele vai ficar por um bom tempo com a mesma caloria ali, ali no mar. Esse é um mistério de Deus. Pastores, isso é mistério de Deus, irmão. Amém? É mistério. Deus nos chamou para suportar. Deus nos chamou para aguentar. Você muitas vezes e eu queixamos, né? Queixamos. E nós nunca passamos o que os nossos irmãos antepassados passaram. Nunca sofremos que Paulo, Pedro, Tiago, João, né? Sofreram. E nós nos queixamos de tudo. Se eles passam nessa cidadezinha, já estão reclamando. Imagine ali o que Paulo e Pedro, ou Paulo e Silas passou ali naquela prisão. E em vez de estar reclamando, o que eles fizeram? Hein? Fizeram o quê? Louvavam e oravam ao Senhor, aleluia. Glorificando, mas sabe por que eles estavam ali, irmãos? Por causa da obra do Senhor. É o que eu e você muitas vezes passamos. Podemos ir, pastor, sim, um dia para uma prisão, passar mais pela obra do Senhor. Aleluia. E quando nós formos assim, devemos ainda estar dando glória a Deus, glorificando ao Senhor. Israel de Deus, se preparem, porque Jesus está voltando. E a mensagem de hoje, dos nossos dias, tem que ser para a igreja do Senhor. Se prepare, porque no reino de Deus, o maior será menor, e o menor será o maior. Aleluia. Amém, irmãos? Amém? Eu quero deixar essa palavra com os irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar muito mais com você ao abrir a palavra do Senhor. E o segredo da minha e da tua vida, irmãos, está em descer a olaria de Deus. E no reino espiritual, aleluia. Quero pedir o pastor, tem uma Bíblia que está por aí. Amém? Eu quero dizer para você que é crente em Cristo Jesus, aqui é a olaria de Deus. Aqui é a resposta para mim e para a tua vida. A mensagem de Deus nesse dia é que eu e você comamos essa palavra. Para finalizar, eu quero deixar para os irmãos, aleluia, um texto em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar toda a sua palavra que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, igreja? Sobre todas as nações da terra. E Deus lhe chamou e me chamou para sermos vaso de honra. Aleluia. Para que quando nós clamarmos a Ele, Ele venha nos ouvir. Como diz João, capítulo 15 e o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes em meu nome, assim diz o Senhor. Em meu nome, o meu Pai vai lhe dar. Aleluia. É condicional, igreja. Precisamos estar na palavra do Senhor. Precisamos estar na obediência a essa palavra, para que nós venhamos receber as promessas de Deus na minha vida. E que o meu galardão e que o teu galardão venha estar sempre encaixado, engajado, sabendo que o nosso galardão está lá no céu. Amém, igreja? Amém? Nós vamos fazer uma oração, aleluia, agradecendo a Deus a essa oportunidade.
de trazer essa palavra aqui para os irmãos e ministrar um pouco sobre o vaso na mão do oleiro, ou em outras palavras, descendo a casa do oleiro. Amém? Nós vamos estar assim orando e encerrando essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar, amém, pastor Sidney, que faça essa oração no nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar assim encerrando em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, somos gratos ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor da glória, nesta manhã. Ó, meu Deus, desfrutando desse banquete espiritual, Senhor. Aleluia. Meu Deus, queremos, ó Pai, te louvar, Senhor da glória, porque o Senhor é o nosso oleiro. Meu Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor nos entende. Ó, meu Deus, o Senhor, Pai, ó Deus, tem nos purificado, Senhor da glória. Ó Deus, com o poder do sangue do Teu Filho amado, que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, eu quero te louvar, Senhor da glória. Ó Deus, pela presença, Pai, do Espírito Santo, Senhor, que está aqui nesta manhã. Deus, eu quero te louvar, Senhor da glória. Meu Deus, por cada vida que aqui está presente, Senhor da glória. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor da glória. Meu Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade, Senhor da glória. Oh, meu Deus, de desfrutarmos do Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ser vasos de honra. Ó Deus, na tua presença, Senhor da glória. Ó Deus, queremos, Senhor da glória, te dar legalidade. Ó Deus, para o Senhor tirar, Pai, toda impureza. Meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha arrancar, Senhor da glória. Ó Deus, de nossas vidas, Senhor da glória. Meu Deus, que a nossa vida, Senhor, venha estar no centro, ó Deus, da tua vontade, Senhor. Deus, abençoa, Senhor da glória. Ó Deus, o pastor Marcos, Senhor da glória. Ó Deus, nesta obra linda que o Senhor confiou. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles, ó Pai. Ó Deus, que estão ouvindo, ó Pai. Ó Deus, esta mensagem. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor da glória. Ó Deus, liberar uma unção sobrenatural, Senhor. Ó Deus, sobre a vida, Pai, de cada um. Te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Então, neste momento, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Amém? Eu quero agradecer também ao nosso irmão Ursulino, que é a pessoa que está responsável nessa gravação. Aleluia. Agradecer, né, ao nosso querido presbítero Leonardo, ao pastor Ed Cristo, ao pastor Vitor, ao pastor Sidney e aos amados irmãos que estão aqui conosco. Amém? E dizer aos irmãos, seja vaso de honra para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.